Bom, vamos lá agora, continuando as respostas. Agora a gente tem 5 alternativas e a gente tem que ver quais estão corretas, tá? Sobre o trovadorismo. A primeira diz assim: primeiro movimento literário da língua portuguesa, o trovadorismo surgiu em um período a qual a escrita era pouco difundida. Por esse motivo, os poetas transmitiam suas poesias oralmente, na maioria das vezes cantando-as. Certíssimo, ok? Só vai ter um cara que vai compor a poesia e botar no papel, que é o Dom Diniz, que é até o cânone dessa época. Ele era um dos poucos letrados da nobreza, né? Então ele foi um dos poucos letrados. A maioria era analfabeta, então eles cantavam os textos, né? O número 2 diz assim: foi marcado pela transição do mundo medieval para o mundo moderno, conduzindo as artes ao renascimento cultural. Na literatura, deu-se a consolidação da prosa historiográfica, do teatro e da poesia palaciana. Olha só, até tem algumas coisas corretas aqui, mas olha só, começa assim: pela transição do mundo medieval para o mundo moderno. Não, foi a transição do mundo medieval para ainda considerado uma idade média, tá? Esse período do trovadorismo é chamado de Idade das Trevas, ok? É antes ainda da Idade Média. Há uma tripartição aí entre eles, ok? Então, não. Não conduz as artes para o renascimento cultural. O renascimento cultural ele vai ser uma oposição ao trovadorismo. Para eles, tudo que foi feito no trovadorismo era algo absolutamente abominável, até eu diria. Na literatura deu-se origem à consolidação da prosa historiográfica, do teatro, da poesia palaciana. Essas vão ser características da próxima escola literária, do humanismo. Aí sim a gente vai ter essas características aí. Então a gente já sabe que a primeira está certa e a segunda não, ok? 3. Os primeiros textos da literatura portuguesa receberam o nome de cantigas, tradicionalmente divididas em cantigas de amor, de amigo, escárnio e maldizer, representada por nomes como Dom Duarte e Dom Diniz, Paz Soares de Taveiroz, João Garcia de Guilhardi, Ares Nunes, entre outros. Certíssimo, e eram cantigas porque eram textos que eram cantados. Então a gente sabe que a 1 e a 3 estão corretas e a 2 não, né? Número 4, inspirada na cultura clássica greco-latina, o trovadorismo foi marcado pela introdução de novos gêneros literários, entre eles os romances de cavalaria e a literatura de viagens. Olha só, o trovadorismo não foi inspirado em nada, tá bom? Ele veio uma coisa assim orgânica, tá? Sem inspiração de nenhum outro elemento anterior, tá? As novelas de cavalaria e a literatura de viagens vão ser da próxima escola literária, que é o humanismo. O humanismo vai falar muito sobre o período das cavalarias e das cruzadas também, tá? Mas não de forma tão heróica como o trovadorismo vai pintar. 5. Os poetas do trovadorismo pertencem à nobreza ou ao clero. Além da letra, criavam também a música das composições que executavam para o seleto público das cortes. Bom, olha só, tá certo, mas há umas ressalvas aí. A maioria dos poetas do trovadorismo pertenciam à nobreza ou ao clero, tá? Mas haviam poetas não nobres que também compunham, mas a maioria esmagadora dos poetas eles eram de fato da nobreza, ok? Apesar de serem da nobreza, a maioria era analfabeta. Bem inusitado isso aí, né? Beleza, então a gente tem aqui, tá certo, a 1, a 3 e a 5. Aí vai ser letra D a resposta, se não me falha a memória, tá? Letra 4, aqui tem um texto. Ele tá bem doido, né? Gente, apresento para vocês, senhoras e senhores, galego-português. Você vê que é bem doido, né? Essa resposta aí. Aí a gente vai ter algumas pistas para chegar na resposta correta. Primeiro, que a gente vê o termo senhor muito presente. Senhor é porque o gênero masculino e feminino ele era ele era ao contrário no galego português. Então, por isso que os autores acabavam usando o termo senhor para se referir a senhora. Aí vai assim, mas para falar para uma menina que ele gostava dela, chamava ela de senhora, porque a gente não tem o que a gente vai chamar aqui de amor cortês, e que o cara é o vassalo e a mulher é a senhora feudal. Então, por isso que ele chama ela de senhora, ok? E tem muita coisa envolvendo o amor ali. Então a gente já vai descartar cantiga de escárnio e de maldizer na mesma hora. Está falando de amor, está falando de paixão, né? Então,
toda essa expressão de amor, de paixão, de vontade de ter algo, deixa claro que não vai ser uma cantiga de amigo. A mulher, quando a mulher compõe, é algo bem mais discreto, bem menos incisivo do que quando é uma cantiga feita pelo homem, né? Então aí a resposta vai ser a letra D, cantiga de amor. Olha que romântico.